Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Letícia, que já é minha conhecida aí há um tempo, da Kelly também, profissional excelente, odontopediatra dos meus meninos, que já nos socorreu, né, algumas vezes, a Kelly também. É, É, e a gente sabe que os assuntos para serem tratados hoje são da sua prática, do seu dia a dia, e acaba sendo da minha também, porque frequentemente sim, eu me deparo com essas situações no consultório, inclusive com todas as dúvidas que as mães trazem em relação à saúde bucal dos pequenininhos. Então, acho que hoje a gente pode realmente trazer essa questão do freno lingual, que eu acho que foi uma coisa que a Kelly abordou já aí previamente à live, e é algo que é tão frequente, né? Hoje em dia, acho que a gente tem feito muito mais diagnósticos que antigamente não eram feitos. sim, com certeza. E, e a gente gostaria de falar hoje sobre isso. Se as mães tiverem alguma dúvida sobre o tema também, podem ir perguntando, que de repente, se a gente conseguir um tempinho ali no final, a gente responde, né? E Sim, outro assunto que pediram muito também foi sobre os primeiros dentinhos. Quando eles começam a aparecer, o que fazer para aliviar, que eu acho que são dúvidas, e tem mais dúvidas aqui que, se nós tivermos tempo, né, para abordar, a gente vai falando no final, claro, porque são claro. várias, várias. Então, seja muito bem-vinda a esse Muito momento obrigada, é uma aqui. delícia estar aqui falando do que eu mais amo fazer. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Bom, falando aí do frênulo, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente o que que é essa condição, porque eu tenho certeza que tem mães aqui que nem sabem o que que é, né, esse freno lingual encurtado, que tanto se fala, o famoso teste da linguinha, que após o nascimento, na maternidade, algumas vezes é feito. O que que a gente pode detectar nesse momento na linguinha do recém-nascido, que tem que acender um sinal de alerta pra gente? Eu acho assim, né, que como você colocou, realmente eu acho que hoje a gente faz muito mais diagnóstico do que antes, né? Então, às vezes até os alunos me perguntam, nossa, será que a gente tem muito mais frequência hoje? Né? Eu acho que não. Porque nós tínhamos tantos motivos de desmame precoce antes, né? E que com certeza tinha muito envolvimento com isso e não Uhum, se sabia o motivo muitas das vezes porque é que ao amamentar o bebê podia né, fazer fissura e machucar o seio materno. E no uhum, fim, hoje em dia a gente vê que com certeza, principalmente quando a gente acaba de fazer essa remodelação do frênulo, né? E você põe o uhum. bebê para mamar imediatamente após o ato, o bebê com a linguinha anestesiada, e ele dá conta com uma super competência que você fala assim, meu Deus, até com a língua anestesiada tá dando certo, né? Eu passei por isso com o Henrico. Ele tinha aquela linguinha É, quase totalmente presa, quase aquela linguinha em coração. E aí, é, pós-procedimento, a gente já colocou para mamar imediatamente, e a gente já foi sentindo naquela semana seguinte muita diferença. Eu tava com a mama toda machucada. Meu Deus, foi. Ai, é aquela dor, né? De ir à lua e voltar. E realmente, é, quando a gente para conversar com as nossas avós, com o pessoal mais antigo, dificilmente a gente vê alguém falando que teve facilidade no amamentar. sim, Era muita falta da orientação que a gente tem hoje, mas provavelmente existiam muitos desses casos que não eram diagnosticados, as pessoas não sabiam que isso sim. existia e prejudicava a amamentação, e obviamente as pessoas iam deixando pela dificuldade, porque realmente quando há dificuldade é muito difícil de continuar. Eu Com acredito que muitas certeza. mães passam por Até isso, né? porque, né, eu acho que a gente sabe, né, hoje em dia, porque se estuda tanto, né, aleitamento materno, ele não é um ato natural, né, não para nós humanos, ele é natural para os animais, né, para nós Uhum, humanos ele é um ato aprendido. Então, uhum, assim, todo esse aprendizado, né, mais o diagnóstico correto, né? E aqui eu queria fazer um destaque muito importante, Carol, que você sabe, o quanto a avaliação desse freio lingual, ela tem que ocorrer junto com a avaliação do aleitamento materno, da sim. competência da pega, da competência, né, da extração do leite materno.
né? Eu acho que, Uhum. infelizmente, tem colegas aí que acabam fazendo uma avaliação pontual somente no freno lingual e fazem um tratamento não adequado, né? Então, Uhum. assim, é extremamente importante, né? A frequência é muito mais alta do que a gente imagina, mas Uhum. não basta que seja feita a avaliação do freno lingual. Tem que ser Uhum. feito concomitante, né? Ao mesmo tempo que você faz a avaliação da competência da amamentação, né? De Uhum. pega, de extração de leite, né? De postura. Então aí entram Uhum. todas as outras profissões que trabalham juntamente, né? Eu acho que é lindíssima a equipe multidisciplinar que trabalha ao retorno do aleitamento materno. É. Né? Então, o osteopata, a fono, a físio, pediatra, odontopediatra, nutri, né? Nós somos uma super Uma equipe. equipe, e eu sempre falo que isso é muito importante, a gente ter ideia E desse a acompanhamento enfermagem, né? sim, multidisciplinar. Ninguém faz sozinho. Eu acho que não existe isso. Cada um tem a sua formação, tem o seu aprendizado diário e a gente tem que compartilhar isso. E é muito importante nesse início que a gente tenha esse acompanhamento multi. Eu sou muito, sempre falo isso para os meus pacientes, que eu sou super a favor desse acompanhamento multi. Não Sim. dá para a gente saber de tudo, né? A gente precisa realmente dividir isso com os profissionais competentes para aquela função, né? Sim. E aí, eu queria que você falasse para a gente, mais ou menos, se existem graus, né, de linguinha presa, né? Vamos falar o termo aí popular, que é a língua presa. É. Então, Porque às vezes as mães falam, mas nossa, mas a gente não percebeu que foi mais ou menos o que aconteceu com a Kelly, que era uma coisa muito sim. sutil, não era nada que, né, que demorou até a gente perceber que existia, passou por algumas avaliações despercebido, porque realmente era mais discreto. E a gente tem vários graus, né? Conta pra gente como é que é isso. Então, a gente faz um protocolo, que é o protocolo de Bristol, né? Eu penso que ele é o mais adequado para nosso momento né, de vida, porque ele realmente avalia junto a competência de amamentação. E nós vamos avaliar 4 tipos de posturas de língua, né? Vou procurar falar de uma maneira nada técnica para a gente poder, né, ajudar Isso. mais pessoas. Uhum. Então, assim, a gente trabalha 4 posturas de língua e que vão interferir diretamente no aleitamento materno. Na sequência, vão interferir na mastigação do bebê, porque a mesma musculatura que o bebê usa para mamar, ele vai usar para mastigar, né? Uhum. E vão interferir na fala do bebê. Então, assim, quando isso não é feito um diagnóstico precoce, a gente acaba recebendo essas crianças com 3, 4 anos, não conseguindo desenvolver, né, os sons corretamente, né, a fonética complexa e vem pela fono normalmente porque é necessário fazer uma intervenção. E aí é Uhum. muito pior, né? É sempre muito mais traumático, o processo anestésico é muito mais intenso, a anestesia é mais difícil, o procedimento é mais difícil, um monte de pontos. O Então, assim, pós, né? Porque a criança já está acostumada com sim, aquela língua na boquinha, com toda a musculatura trabalhando daquela forma e pode até ficar meio perdida, né? Inicialmente sim, o pós-procedimento. ideal é que seja feito, né? Então, assim, essa avaliação no primeiro mês de vida, enquanto o bebê ainda, mesmo que a linguinha esteja, né, assim, com o freio encurtado, a gente ainda consegue que o bebê não perca tanto peso, ele ainda tem uma necessidade menor, né, de extração de leite, e aí se faz o diagnóstico no momento em que o bebê ainda não teve um prejuízo, né, de perda de peso, de realmente vir a precisar de suplementação. E mesmo que Uhum. precise, né, eu acho que é sempre um ganho, porque a gente sempre vai ter um prejuízo lá para frente. Quanto mais velho o bebê vai ficando, maior o Mais difícil. comprometimento, né? Uhum. Então, assim, às vezes as mães falam, ah, porque ninguém me disse que eu tinha que vir no odontopediatra com o bebê banguelo. E, na verdade, né? Então, eu costumo brincar, exatamente, o odontopediatra começa com o bebê que nem nasceu. Na verdade, o ideal era a gente conversar isso com a gestante, né? É. Dar as dicas, né? É aquela orientação que a gestante tem que ter do pediatra,
né, Uhum. durante o pré-natal, e também com o odontopediatra, em que a gente já fala, ó, presta atenção nisso, naquilo. Se acontecer alguma coisa diferente, a gente já vai ver, não deixa complicar, não deixa o bebê sofrer, a mãe sofrer, né? Uhum, com certeza. Quanto Então, antes, melhor, né? Até pra gente não deixar passar muito tempo depois que essa amamentação já tá acontecendo, e aí no meio desse sim, acontecer com alguma alteração já machucou a mama, já, enfim, é muito importante essa intervenção precoce. E sim. aí, em todos esses graus, né, posicionamentos de língua, a gente tem indicação de fazer o procedimento? Não, né? Tem vários casos que o bebê consegue, né, desenvolver essa linguinha e aleitamento correto, né, sem uma intervenção, né? Então, o freio lingual, ele tem que estar, né? Tem gente que faz essa confusão, fala, visualiza o freio ali embaixo da língua e fala, ai, meu filho precisa. Não, né? Então, é preciso ser feito mesmo uma avaliação dentro desses scores, né, de realmente, somado com a amamentação, existe até um valor intermediário em que Uhum, é necessária intervenção cirúrgica e, uhum. né, alguns valores que não é necessário, que o bebê vai desenvolver, né, e talvez ele até precise de um acompanhamento de uma fono e tudo, mas não necessário uma correção cirúrgica. Tá. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, muito cuidado, né, nessa avaliação. Uhum. E aí, como que é feito esse procedimento? Porque tem muitas mães que têm medo, né? Quando falam, ah, vai fazer um piquezinho no frênulo, né? Já fica assustada, achando que é um procedimento, né? Ele Perigoso, muito é, doloroso. tudo no filho da gente é muito difícil, né? Dói na gente, dói mais na gente. Eu também sou mãe, né? Então, assim, eu penso e eu acho que com isso a gente também se une muito às mães, né? Bem nesse sentido, né? Eu sei que é difícil, mas para tranquilizar, é uma intervenção, assim, que quando o bebê é bem pequeno, no primeiro mês de vida, dá para ser feita com anestésico tópico. É claro que não é um anestésico tópico comum, é de maior potência, né? De infiltração e anestesia, mas não precisa de uma intervenção com agulha, na grande maioria das vezes. Né? Na Uhum, maioria das vezes também não precisa de ponto, de sutura no final. E, assim, é feita uma abertura bem pequena e que, na verdade, né, não é que nenhum corte, assim, né? É feita uma abertura na base do freio, onde a gente entra com o instrumento e divulsiona as fibras dentro. Né? Então, uhum, existem fibras a mais, né, se é que eu posso dizer dessa maneira, que puxam esse freio, que encurtam essa distância e uhum, limitam o movimento da língua. Então, a gente faz essa divulsão, então, essa liberação né, dessas fibras internas. Por isso, muitas das vezes, as mães falam assim, ah, é um freio escondido, submucoso, né? Que tá assim, é mais ou menos isso mesmo, né? uhum, Que não é fácil de visualizar, né? Então, uhum, porque ele tem duas inserções, ele tem uma inserção na parte de baixo da língua e uma inserção no soalho da boca. E às uhum, vezes os profissionais que não são da área da saúde bucal não visualizam a parte do soalho, visualizam só a parte da língua. Né? uhum, E às vezes o freio está certinho na língua, na base, mas na parte de soalho ele está lá na frente, na gengiva. Ou uhum, então ele está muito interno. E uhum. isso trava a linguinha e impede o movimento de Da trazer para amamentação. frente e para baixo, que é o movimento da língua na amamentação. E é Né? importante a gente frisar isso, quanto é importante quanto mais precoce a gente tem o diagnóstico, porque não é só na amamentação, como a Letícia disse. Mais pra frente a gente tem introdução alimentar, a gente tem fala, e aí tudo isso repercute mais pra frente. Então, uma criança que de repente vai comer mais lentamente, porque ela não tem o movimento da língua adequado. A criança que vai depois falar com a linguinha aqui, e aí acaba tendo que ir para fono, né? Tem toda uma outra repercussão lá na frente. Então é importante a intervenção precoce, o diagnóstico precoce. Isso a gente acaba vendo ali logo nos primeiros dias.
Alguns hospitais têm o teste da linguinha, tem os profissionais que dão suporte, outros não têm, e aí vai ser avaliado em consulta com o pediatra. Tem alguns que são mais duvidosos, tem uns que estão na cara, que a gente olha e vê. Sim, Outros são duvidosos. Ou então, tem casos que a gente realmente não visualiza, mas a gente começa a ver essa dificuldade na amamentação acontecendo. Muita lesão na mama. muito ferimento na mama da mãe. E aí sempre merece investigação, tá, gente? Vocês aí, recém-mamães, que de repente estão sofrendo na amamentação, que tá difícil de progredir, sempre procurem por esse auxílio, para ver se realmente não precisa fazer esse procedimento para auxiliar, porque tudo vai somar. Quando a gente procura Sim. ajuda nesse momento, tudo soma, tá? E a recuperação é ali instantânea. Eu tive essa experiência na pele, o Henrico, a Letícia fez ali o procedimento, ele mamou no meu peito e depois já estava tudo ok. É o que a gente fala, dói mais na gente do que nele. Porque nem chorar, ele chorou, deu uma reclamadinha, foi, Sim. passou, já foi mamar, mamou super bem e foi tudo bem. E a linguinha dele era muito, o freno dele aqui era até divididinha ali dele. Então era bem evidente, mas no caso dele eu visualizei, provavelmente uma outra mãe, mesmo que fosse leiga no assunto, veria que tinha algo diferente na língua. Mas isso, nem sempre a gente visualiza. Então é muito importante. A Kelly não tá aqui, mas no caso dela houve a mesma coisa. Ela teve muitas dificuldades na alimentação com a Malu. Houve avaliação profissional anterior, mas era uma coisa bem sutil. Então a gente foi progredindo. Quando é evidente, né, a gente é mais fácil, né, de vários profissionais visualizarem. Que nem no caso da Malu, né, era bem mais sutil, mas tinha uma limitação grande no ato de mamar. Então, assim, o diagnóstico da Malu foi mais no momento da amamentação e aí somado com a anatomia, né, com a forma do freio. Sim, aí a Malu também fez o procedimento. Sim. Então, tanto a Kelly quanto eu passamos por essa experiência no consultório. Eu tenho vários pacientes, inclusive pacientes em comum aí nossos, né, que fizeram procedimento com você. E a amamentação evolui muito bem e depois a introdução alimentar vai muito bem. É uma criança que não vai, nessa parte ela não vai ter limitação nenhuma. Vai tranquilamente e com acompanhamento depois, frequente, a gente vai vendo como que ficou essa linguinha. Né? Sim, e às vezes, assim, a gente até sugere também a questão da consultora, né? Então, assim, como é importante a consultora de amamentação estar trabalhando junto, inclusive muitas vezes são elas que visualizam essa dificuldade no ato da mamada, né? E que daí a gente vai avaliar e somar da amamentação e postura de freio. E aí, na dificuldade pós-operatória também a consultora super ajuda, né, nesse momento, e o bebê desinvesta, que é uma belezinha. Começa aliás, a ganhar, aqui, todo o meu respeito pelas consultoras de amamentação. Minhas pacientes que estão aqui, se tiver alguma aqui, sabe que eu sempre falo na consulta de pré-natal, inclusive. Se tem alguma coisa para gastar no enxoval, gastem, ao invés de comprar um protetor de berço que nem é indicado, comprar coisas, mantas que a gente não vai usar, invistam numa consultoria de amamentação já no momento da maternidade. Uma consultora que vai estar ali, que vai colocar para mamar. Gente, isso salva a amamentação, salva aquele momento inicial, porque a gente acha que é muito fácil amamentar, que a gente vai colocar o bebê ali, aquela imagem da mulher amamentando, com aquela cara de paz e a criança mamando. Gente, eu tenho pacientes que foram assim, super bem. Mas a minoria, né? É um aprendizado mútuo. Nenhuma mãe nasce, porque a mãe nasce junto, nenhuma mãe nasce sabendo amamentar e nenhum bebê nasce sabendo mamar. É um aprendizado, não vai ser instantâneo. Algumas crianças mamam muito bem na primeira hora de vida, outras ainda não conseguem engatar muito bem, mas nos próximos dias que aquilo vai, né, aquela mama vai sendo, aquela pega vai se estabelecendo, aquela criança vai estimulando aquela mama, numa pele que tá sensível, que nunca recebeu aquele tipo de estímulo, de sucção, e o bebê suga forte, tá, gente? Não acha que eles não têm força naquela boquinha, porque eles gastam uma energia danada naquele tem força. É o centro da energia deles, né? Vai se estabelecendo lesão, e a mulher vai desistindo da amamentação, vai desanimando com aquilo. Então, consultoria de amamentação
salva a vida. Avaliação precoce, a consulta precoce com o pediatra para detectar alguma alteração, esse acompanhamento conjunto e o encaminhamento para o profissional Sim. adequado para fazer o procedimento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Clica no ícone ao lado direito da barra de comentar. Aí me acha na barra de pesquisar. Vamos ver aqui. Eu tô fazendo isso, exatamente isso. Eu te chamei já umas 5 vezes aqui. E aí eu não tô conseguindo. Tá falando que você não tá conseguindo participar. Acabei de fazer de novo. Vamos ver se vai. Ai, tomara. Que pena, né? Tá fazendo falta. Não, a gente vai ter que fazer outra. Não tem problema. A gente faz outros encontros, porque tem muito assunto, né, Nossa, pra então, dentinho. e aí, até uma coisa que só para aproveitar o gancho que você estava falando, às vezes as mães podem estar pensando assim, né? Ah, mas o meu filho já está com 3, 4 meses, já está na dentição, na amamentação mista, né? E assim, eu recebo muitos bebês com dificuldade de sucção no 3º para o 4º mês, porque todo bebê no 3º mês tem pico de crescimento importante, né? Ele aumenta o volume de mamada, assim, né? Então, às vezes é exatamente aí que a pediatra faz o diagnóstico, o bebê não está mais ganhando peso como ele estava, né? Então, super importante, se não foi feita essa avaliação antes, que ela seja feita entre o 3º e 4º mês, né? Porque às vezes a gente não é tarde, né? Às vezes tem bebês que vêm com 6 meses para essa avaliação, não é tarde, porque se for realmente um freio, né, significativo de necessidade cirúrgica, de correção, dá tempo ainda da gente fazer, para esse bebê não desmamar, né? Com certeza, né? Porque assim, do ponto de vista do desenvolvimento da face, né? Eu sempre explico assim para as mães, o bebê nasce com o queixo pequenininho para dentro, né? E o aleitamento materno é fundamental para ele crescer, desenvolver esse queixo bonitinho até 1 ano, pelo menos 1 ano e pouco. Porque com 1 ano e 4 a 1 ano e 6 meses vem o primeiro dentinho do fundo, o molar descido. E esse dente, quando ele chega, se o bebê teve uma oportunidade de aleitamento materno até aí, a oclusão é perfeita. Então, porque ele teve um estímulo de crescimento da face, entendeu? O mais próximo do perfeito. Então, assim, quando esse bebê tem um desmame precoce por causa de um freio que não foi diagnosticado, né? Não foi visto, então dá muito dó, porque daí você fala, puxa, podia ter mamado corretamente, poderia ter crescido certinho o queixinho, se alguém tivesse visto orientado. Antes. Sim, né? Então, assim, a primeira altura de desenvolvimento da face, que o queixinho encaixa bonitinho, assim, começa a ficar com a cara de molequinho, né? Perde a cara de bebê e faz aquela cara de molequinho entre 1 ano e meio e 2, é exatamente por causa do crescimento desse dente que aumenta a altura, o que a gente chama de, né, do terço inferior da face, e aí o bebê fica com aquele rostinho de molequinho assim, de menininha, né? Exatamente para os 2 anos, aquele rostinho, né, de menino, já de menina. Mudou completamente. Que muda completamente de 1 ano, por causa desse dente que entra em oclusão e faz um ganho certinho. Para isso, esse queixo tem que ter crescido, né, na velocidade maior que o resto do rosto. E o melhor exercício é o aleitamento materno. Excelente, entendeu? Muito boa explicação. E falando em dentes, então, a gente também queria falar, né, sobre, que foi uma dúvida frequente aqui, sobre a dentição dos bebês. Então, a maior dúvida, assim, em relação à dentição, uma das maiores, né, tem várias dúvidas, mas uma das maiores que eu recebo, pelo menos no consultório, é quando começam a aparecer os dentinhos. Lembrando que quando a criança começa na fase oral, a mãe já fica naquela ansiedade, porque começa aquela cialorreia, né, babar. O bebê começa a babar demais e começa a levar a mão na boca, e aquela fase oral intensa, e mão na boca, mão na boca, mão na boca. E todas perguntam, doutora, é dentinho? Eu tenho certeza que é dentinho. Quando a criança completa ali os 3, 4 meses, né? E assim, a gente sabe que alguns bebês podem aparecer dentinhos nessa fase, mas o esperado quando que é? Conta pra gente. Então, assim, né, na verdade, o início dessa salivação toda,
coceira, irritação, né? Essa geração tem sido mais precoce ainda. Em alguns Muito. momentos vem com 2, 3 meses já começa, né? Aquela mãozinha que vai para a boca e põe a mão inteira na boca, né? Então, assim, outro dia uma mãe mandou uma foto para mim de um bebê com quase o pulso, assim, né? Então, isso acontece quando começa a engrossar, né, a gengiva. Então, quando o bebê é recém-nascido, ela é bem fininha, como uma lâmina, né? Então, esse engrossar para o dente vir do meio, ele é exatamente o que a gente chama de aposição óssea, vai engrossando, engrossando. Para isso começa a dar todos esses sintomas. Né? Então, o fato de estar aumentando demais a salivação, a coceira, a irritação, não quer dizer que o dente vai nascer naquele momento. Ele vai levar ainda um pouco de meses aí para fazer todo esse suporte para o dentinho vir. Né? Então, a média brasileira do nascimento do primeiro dente é de 6 meses a 8, mais ou menos. A grande maioria dos bebês vem nesse período. Mas essa geração é uma surpresa. Né? Sim. Então, assim, aumentou muito a prevalência de bebês com dente natal, que são dentes que aparecem no primeiro mês de vida. Aumentou. Tá. Assim, na pandemia agora eu ainda parece não que chamou mais atenção. É mesmo? Chegou eu não peguei outro nenhum dia. ainda. Chegou outro dia um bebê com 2 dentes, com 3 dias. Né? Então, assim, e sempre são embaixo e na frente. Né? Então, assim. Tem sido muito menos raro, então eu sempre gosto de falar assim, vamos investigar, vamos ver se é dente, grande maioria das vezes é um dente de leite da série normal, não é um dente a mais, então que ele precisa ser mantido. Né? Não existe nenhum relato na literatura do mundo inteiro de um bebê que engoliu um dente. Né? E notícia ruim chega rápido. Né? Sim, então, às vezes a gente fala assim, mas se engolir, né? Então, mas não tem um relato publicado no mundo inteiro. Né? Então, assim, se não tem mesmo, ele sempre nasce mais molinho, com mais bambo, mas vale a pena ser acompanhado, porque ele também fixa muito rápido. Então, vale a pena acompanhar. Né? Então, assim, eu radiografo, eu avalio, acompanho. Se ele tá com a bordinha áspera, a gente faz uma lixadinha, faz flúor para proteger, para não machucar no aleitamento, né? E a grande maioria dos casos que eu pego, a gente acompanha, é um sucesso. O dentinho cresce na função dele, né? Ele não faz, né, nenhum... Porque se ele for extraído precocemente e for da série normal de dente de leite, ele vai acarretar alguns prejuízos, né? Vai desorganizar a sequência de dentes. Uma das funções importantes do dente de leite é ele chamar o permanente para vir para o lugar certo. Então, às vezes, essa sinalização, né, para o permanente vir e o dente de leite já não está lá e o permanente pode ficar incluso. Então, a gente tem, assim, todo um cuidado mesmo de manter. Fora a história do dente natal, então, assim, a grande maioria irrompe entre 6 meses e 8, né? Mas existe também uma turminha que vem mais tarde, né? Não é anormal, é o tempo da criança. Né? Então, tudo bem passar de 1 aninho sem dentinhos na boca? Tudo bem, tem bebê que vem com 1 ano e 2, com 1 ano e 4 até... Né? Que e é normalmente outro pavor das mães, mas tem 1 ano, não tem nenhum dente na boca, como é que tá mastigando? Como é que vai começar a comer sem dente? Isso é outra coisa super importante da gente comentar, né? Então, assim, às vezes os pais têm muito receio de entrar na alimentação complementar aos 6 meses sem dente, né? Mas é exatamente por isso que não tem dente que precisa também entrar na alimentação complementar, porque vai ser um estímulo para a chegada dos dentes. Né? E eu brinco para os pais, pode ficar tranquilo, que vai mastigar muito bem com essa gengivinha, porque ela está preparada para isso. Né? A gengiva tá bem durinha já, né? Os dentes estão muito próximos da gengiva. Eles têm plena condição de macerar os alimentos. E é por isso que vai evoluindo, né? Na gramatura dos alimentos, né? E conforme vai ficando mais velho, né? Vai aumentando a textura.
Então, assim, a gente precisa mesmo desse estímulo. Às vezes acontece exatamente o contrário. Os pais com muito receio que a criança não tem dente, protelam muito essa alimentação complementar, e aí demora mais ainda para a redução de dentes. E outra coisa que eu percebo também é que há aquele medo de transicionar as texturas da alimentação. Então, Sim, às vezes a gente pega um bebê que já tá grande, comendo tudo batidinho, porque a mãe tem medo. tudo líquido, Tudo líquido, que não é nem orientado hoje em dia, né? A gente já sim. começa com as coisas só machucadas, né? Amassadinhas. Mas tem mãe que bate tudo porque tem medo realmente da criança engasgar, não conseguir mastigar aquele alimento. E eles já têm essa condição independente de ter dentinhos ou não. E aí E é tudo bem se esses dentinhos não fundamental, né? vierem. Se esses dentinhos não vierem até 1 ano e demorar um pouquinho depois de 1 ano. Até quando que a gente espera, mais ou menos? 1 ano e 4? Então, até 1 ano e 4, a gente vê isso com um padrão assim de normalidade, se não tem nenhum envolvimento sindrômico, né? Sim. Alguma criança que tem algum outro aspecto sistêmico que possa estar levando a esse fato, né? Agora, uma questão assim também, a gente tem que ensinar o bebê a mastigar. Né? Então, assim, Sim. essa chegada dos dentes tem a ver com a textura dos alimentos e com esse convívio mesmo, de comer junto, porque o bebê faz tudo por cópia, né, Carol? Exatamente. Então, ele precisa ver os pais mastigarem, o irmão mais velho mastigar, né? Assim, ele precisa ver você levando o alimento na boca para ele copiar. Ele precisa ver você mastigando dos dois lados. Então eu brinco com os pais e dou essa tarefa para o irmão mais velho, que normalmente eles amam. Então, assim, ó, vamos brincar de campeonato? Quem mastiga numa bochecha, outra bochecha, né? Porque a gente tem que Ótimo. ensinar a mastigar bilateral para o desenvolvimento harmônico, né? Harmônico, E sim. tudo isso vai levar à erupção certa dos dentes na maneira mais saudável. Desenvolvimento da musculatura da face, né? Que é tão importante Sim, depois para a fala, enfim. Tá tudo sim. relacionado, é muito importante a gente entender essa dinâmica que existe aqui, que às vezes a gente desconhece, né? Acho que muita gente desconhece isso. Quanto isso é importante, eu falo muito disso para os pais. Mastigação é muito importante, por isso a gente precisa transicionar essas texturas, tem que estimular a criança a mastigar, não é para ficar dando tudo batidinho. E Sim, falando com em certeza. dentes ainda, né, da erupção dos dentinhos, quando que a gente começa a higienizar a boquinha do bebê? Porque essa é uma dúvida frequente também. Se a gente tem que Sim. começar antes dos dentinhos ou depois da erupção dos dentinhos. E como que a gente faz essa higiene? Olha, a recomendação a nível mundial, ela é fortemente que o bebê receba a higienização dos dentes a partir do primeiro dente com escova e creme dental com flúor. Com flúor. Né? Agora sim, antes da chegada dos dentes, a questão é, se esse bebê está no leite materno exclusivo, ele recebe toda a proteção que o leite materno tem. Então, ele não precisa de ser feita uma higienização da mucosa, da língua, da bochecha, da gengiva, se ele estiver só no leite materno. A partir do momento que ele toma um chá, que ele toma uma fórmula, que ele toma qualquer outra coisa junto, aí ele já tem também outras bactérias na boca e não tem a proteção total do leite materno. Então, aí ele precisa de uma higienização, sim, ao menos uma vez no dia, né, com a fraldinha ou com aqueles limpadores de língua que são de silicone, né, que A parece um dedo de dedeirinha. luva. Então, assim, a partir do momento que é leite materno exclusivo, não, vai limpar só a partir do primeiro dente. Né? Se não é leite materno exclusivo, então a gente vai orientar, né, para que essa higienização aconteça. Agora, tem uma questão que eu acho fundamental, que é a questão da educação de higiene bucal. Então, por exemplo, quando eu percebo que os pais têm um medo assim, imenso de pôr a mão na boca do bebê, né, que acha que vai machucar e tal, então eu começo, quando já está chegando perto, que a gente avalia assim, gengiva e vê que está próximo do dente chegar, eu começo a ensinar para os pais essa higiene, então, da gengiva, da linguinha, para perder o medo, para aprender a fazer esse manuseio
porque a gente sabe que dali a 1, 2 meses esse dentinho tá na boca. E ele vai precisar, então, de uma rotina de higiene bucal, né? Então, assim, chegou o dente, vai começar com uma escova de cabeça pequena, de cerda extra macia, né? E o creme dental, conforme a evidência científica agora, assim, no mundo inteiro, e não é recente, a evidência já faz 10 anos, que a gente tem que usar com 1.000 a 1.100 de flúor. O que é isso? É o creme dental infantil, mas não é qualquer creme dental infantil. Existem alguns no mercado que têm menos concentração que isso e que não protegem da cárie. Então não adianta, você tem o risco A gente olha de o usar... rótulo lá, né? É isso. 1000 partes por... Atrás está escrito, né, assim, o de adulto sempre é 1.450 ou 1.500, é maior o número. Né? É naquelas letras bem pequenininhas, assim, contém, né, aí tem um número lá, ppm, que é parte por milhão, de flúor. Né? Flúor, fluoreto, é sempre um nome parecido com flúor. Então, aí vai se ver se tem 1.000 ou 1.100, é o ideal para proteger, né? E é o principal coadjuvante, né? O auxiliar que a gente tem, né? E, além disso, a gente tem que ter um cuidado extremo na medida que usa. Sim, né? Então, assim, isso é muito importante. A evidência científica é usar o creme dental com flúor na medida correta. Né? Então, como qualquer polivitamínico que vocês receitam para a criança. Né? A vitamina é ótima para o coadjuvante, no entanto, se a criança tomar o vidro, vai passar mal, vai intoxicar. Né? Então, a medida segura do creme dental com flúor é o grão de arroz cru. Então, eu brinco com os pais, não é o parbolizado, é o simplesinho, aquele bem magrinho. O menorzinho. Né? Pega o grão de arroz, põe em cima da escova e veja o volume como é pequeno. Na verdade, é 0,3 gramas esse volume. Né? Então, pouquinho. Assim, você pode pegar a escova no longo eixo e pôr assim, ó, só na bordinha, na ponta. Então, aí a gente acaba tendo um volume tranquilo, que a criança pode engolir tudo e não há risco para a saúde sistêmica dela. Né? Que eu acho que é o medo da maioria dos pais aí, né? Que sempre questionam a questão do flúor. É importante falar isso, se a pasta é com flúor ou sem flúor, porque acaba aqui sendo outra dúvida frequente lá no meu consultório, pelo menos, porque eles vão comprar na farmácia o creme dental e aí encontram essas opções sem flúor e não sabem qual das duas escolherem. Então... Agora, uma última coisa, Carol, é que isso também não pode ser usado, por exemplo, como uma vitamina. Eu gosto sempre de comparar, porque é o que os pais mais estão acostumados. Né? Os pais não podem dar vitamina para a criança quantas vezes no dia quiserem. Isso, então, além tem um número de escovações. Né? Então, tem um número de escovações que é indicado. Então, quando a criança é menor de 1 ano, são 2 momentos no dia, são 2 escovações no dia com creme dental com flúor. Os outros momentos de higiene bucal é escova e água. Porque a gente só precisa remover o alimento. Né? Fio dental, se for o caso. Mas, né, que precisa usar. Então, assim, sempre indico. Uma das vezes que é fundamental é escovar para dormir. Para dormir. Né? Mesmo que vá ter o leite materno e tudo durante a noite, que um parente leite materno não causa cárie. Né? Isso é muito importante de ser destacado. O que causa cárie é o açúcar da alimentação, né? E não o leite materno. Então, assim, é muito importante que seja colocado que então escova um desses momentos para dormir e um outro momento do dia onde a criança tem, de repente, uma oferta de alimentos pegajosos. E já vira um hábito para a criança desde pequenininho, que depois quando cresce, e aí já tá maiorzinho, que às vezes fica um pouco mais resistente, né? Tem algumas crianças que resistem mais, aí estão com sono, não querem, né? Às vezes mama não quer levantar pra... Mas é importante essa rotina. E depois eles acostumam. O Lorenzo aqui acostumou. Ele às vezes toma o leitinho dele lá antes de dormir, daí ele já fala, mamãe,
preciso escovar o meu dente. Vamos lá escovar os dentes. Aí Lindo. ele levanta mesmo com sono, ele vai, escova, agora sim, Isso é volta. lindo, né? Então É é o desenvolvimento do importante. autocuidado, né? Isso é muito importante, estimular isso desde pequenininho. E tem fases que ficam mais difíceis, né? De Sim, é o colocar a escovinha na desenvolvimento psicológico boca, da criança, né? eles ficam mais resistentes, né? Vai limpar nariz, É, boca, eles já não querem que manipule muito aqui, daí a gente sim, sempre conversa, né, sobre os pais escovarem na frente, dá uma escovinha sim. para a criança também, para ela. É modelo, né? Eles copiam, eles querem fazer igual, né? Então, Uhum, assim, e a partir do primeiro ano, a criança fez 1 ano, aí vai passar a usar o creme dental 3 vezes ao dia, 3 vezes, tá? né? Então, por quê? Porque aumenta a oferta de alimentos, De alimentos. principalmente pegajosos, né? A criança começa a participar de toda a alimentação da família, né? Sim, sim. Então, assim, de preferência não ofertar açúcar antes dos 2 anos, que é a orientação Isso, pelo da amor de Sociedade Deus. Brasileira de Pediatria, né? E da Organização Mundial de Saúde. Saúde. Então, assim, que a gente consiga, né, dar as frutas, né, valorizar os paladares de cada época. E, Exatamente. Que aí o e essa é açúcar a se torna principal desnecessário. prevenção da cárie. É a Isso. não oferta de sacarose. Isso. E aí, a gente tem esse cuidado com a escovação, mas quando que a gente começa a fazer aquela aplicaçãozinha do flúor na criançada também? Que as mães sempre perguntam, quando que eu tenho que levar? Na verdade, existe uma regularidade aí nas consultas. Então, Sim. a primeira vez que eles vão ao dentista, quando Então, seria? baseado até na nossa conversa, né, inicial, né? Qual é Uhum, um primeiro momento que o bebê tem que ser avaliado pelo odontopediatra? No primeiro uhum, mês de vida. Por uhum. quê? Para avaliação da mucosa, do freio lingual, para avaliação. Tem muitos bebês que têm pequenos cistos no soalho, no rebordo da gengiva, que a gente chama de pérola. Então, tem alguns Aham, as cistozinhos pérolas. brancos, né? Tem algumas situações que podem sim evoluir naturalmente, desaparecer, e tem algumas Uhum, situações que não, que realmente às vezes complicam, fazem pontos de uhum, pus, né? Então, assim, depende muito da saúde sistêmica da criança, né? uhum. Então, porque somos uma boca e um corpo junto, né? Eu brinco Sim. com os pais, né? Então, o bebê não vem só quando ocorre um único problema na boquinha. Não, a gente vem para acompanhar o crescimento como acompanha com o pediatra, né? Então, assim, o Isso. primeiro momento no primeiro mês, que é o ideal, e a Uhum, partir daí, então, eu gosto de fazer a consulta do 6º mês de vida, que é uhum, exatamente para ver se então está próximo à chegada dos dentes, como está a relação da mordida, né? O uhum. quanto, às vezes é bem o momento da gente dar um alerta para mastigação por causa do desenvolvimento dos dentes, por causa dessa relação, esse queixinho às vezes pode estar muito pequeno ainda, muito para trás. Então tem algumas dicas para valorizar esse desenvolvimento do queixinho. E Ótimo. aí, a partir do 6º mês, o ideal é que esse bebê seja visto de 3 a 4 meses para a gente poder avaliar o crescimento e a chegada dos dentes dentro do normal, da sequência normal, né? Uhum. E aí Tá, sempre vem as perfeito. estomatites, as outras questões Sim. né, que surgem na infância e que normalmente, quando a gente está acompanhando, também pode resolver rapidinho esse bebê não sofrer, né? Com certeza. E aí, a partir do aparecimento dos dentinhos, quando que é a primeira vez que eles aplicam flúor? Que teve bastante Então, mãe que perguntou isso. assim que esse dentinho chega, ele é avaliado e é feita a primeira aplicação, né? Uhum. Esse flúor profissional que é feito nessa primeira consulta, quando a gente visualiza os dentes, ele sempre é um flúor em veículo de verniz, que é o indicado para bebês que não sabem cuspir, né? Que ele realmente tem uma adesão só na superfície dura do dente Do e não dentinho. fica solto na boca. Né? Então, Uhum. exatamente para prevenir todo tipo de intoxicação que possa se pensar em relação a qualquer medicamento. Né? Então, Uhum. assim, essa mãe, ela normalmente vai ser acompanhada com esse bebê de 3 a 6 meses até. Isso é uma Uhum. avaliação muito individual. Eu não gosto de engessar esse intervalo, porque depende de uma série de avaliações. Eu comento com Uhum. os pais que a cada consulta a gente avalia
o risco que aquela criança tem de desenvolver cárie. E que não Porque é cada igual uma nem tem um para padrão. irmãos. Cada um tem um Não padrão de é igual. alimentação, enfim. É, nem para Isso é irmãos é verdade. igual, né? Porque de Não. repente você tem uma criança que tem algum defeitinho na formação do esmalte, ou uma Uhum, anatomia mais profunda e que o alimento gruda muito mais, né? uhum, Um que gosta muito mais de açúcar do que o outro que não gosta, né? E uhum. depende muito dessa rotina familiar, do quanto os pais conseguem se empenhar, né, nisso, porque a gente É, sabe que é muito difícil, sim, né? Então, é muito sim. baseado é individual mesmo essa É, avaliação. outra questão que levantaram aqui foi essa questão do fio dental. Quando e qual fiozinho dental quando começa a utilizar o fio dental e qual Essa é que é uma o coisa tipo engraçada. do Os fio pais, dental? normalmente quando eu falo assim, vamos começar com o fio dental, e o bebê tem 8 meses, por exemplo, os pais assim, Toma um susto. eu consigo ter a rotina do fio dental, doutor. Então, assim, eu sempre falo assim, olha, o fio dental é para não prevenir dor de cabeça, né? Então, assim, Tá. se eu tenho 2 dentes e o espaço entre eles é tão junto, né, que eu não consigo nem ver a luz passar, né? Não tem jeito, a cerda da escova não Não entra e não entra. vai limpar, mas as bactérias entram. Tá. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho um espaço entre dentes, pode ser 2, 4, 10, 20 dentes, né? Que são 20 dentes de leite numa boca. Aham. Se aquele dente é muito apertadinho, né? Então a gente vai ter que passar fio dental ao menos uma vez no dia. Tá. Agora, aquele que tem um cabinho, assim, né, que as crianças adoram, é colorido, tem cheirinho e tudo, Uhum, uhum. ele é muito legal para fazer até a higienização dos dentes na frente, né? Ah, tá. Porque ele exige uma abertura de boca que atrás Uhum. é muito complicado, né? Então, assim, quando você precisa que a criança faça um bocão do lado de trás para conseguir entrar com aquele fio que tem o cabinho duro, né? Porque ele tem um comprimento assim, o que acontece? Se a gente vai tentar encaixar e a criança não abre, você não vai fazer uma limpeza correta do espaço. Uhum. Né? Então, aí eu recomendo que seja o fio tradicional, não precisa ter Ah, tá, Joia. sabor, não precisa ter cera, Tá. sabe? Assim, o mais redondinho, básico, né? Que vai ter menos gosto. Normalmente as crianças menores não gostam muito de sabores. Então, assim, que você Tá. corte um pedaço que vai passear o fio no vãozinho, né? Cuidado de entrar assim com o fio para não fazer pá, né? Tá. Então, assim, entrar levemente, passear com o fio, e aí acabou, passeou um pouquinho com o fio, né, escorregando nas paredes, aí solta um lado e puxa pelo outro. Né? As crianças Tá. gostam até da sensação que o fio esbarra no lábio, faz E cosquinha. usar também o lúdico, né? Nessa idade deles, Sim, vídeos que ensinam escovação, músicas que falam da sim, escovação do tudo dente. O isso mesmo é esquema que a ótimo, gente né? usa para várias outras coisas para criança, né? Para um Sim, desfraude, para alimentação, com a gente certeza. usa também com a questão da escovação dos dentes, né? Eu acho E o que. fio mágico, né? Então, assim, eu brinco que não é o fio dental, é o fio mágico, né? Que laça o É. bichinho. Aí você põe o universo que a criança vive de personagens, de Escova um histórias. personagem, passa o fio, Sim, o fio dental em algum personagem que a criança goste, coloca ali do lado e é, fala, vou passar primeiro. O próprio adulto, né? Mostrar sempre, porque a sim. gente é exemplo o tempo todo para isso, né? Mas, bom, tô vendo aqui nosso tempo, acho que a gente está quase É, chegando aí no tempo total. nossa, E se for ficar falando, né, ainda tem tantas outras coisas, outros são, pontos são, importantes para é, falar, né, são da saúde detalhes, né? bucal, que é muita coisa importante que está envolvida. Mas o que a gente queria deixar de mensagem hoje, né, é que desde muito cedo já deve se começar a pensar nesses pontos relacionados à saúde bucal.
eu sempre oriento no consultório que pelo menos quando, às vezes não leva, né? Leva nesses casos da amamentação, mas não leva quando pequenininho, se eu pego criança um pouquinho maior, a partir do momento do primeiro dentinho, pelo menos já tem que começar a ir com mais frequência. As mães nem sabem disso, às vezes eu pego crianças maiores que já Sim, estão com os 20 dentes e nunca foram nenhuma vez ao odontopediatra. Então, que fique de recado, e eu já peço, né? Porque um dos pontos que eu sempre pergunto na consulta é sobre os dentes. Os meus pacientes aqui sim. sabem que eu Ai, que sempre pergunto ótimo. da dentição. Sempre, como que estão escovando, né? Como é que está sendo a rotina. Então, é importante demais a gente cuidar da saúde bucal das crianças. A gente não precisa achar que dentinho de leite é inofensivo, porque podem acontecer várias coisas aí nesses Sim, dentinhos. inclusive, até assim, um detalhe importante disso é que tudo que acontece na dentição de leite, né, é sempre como um aviso que pode acontecer com muito mais frequência e muito mais força na dentição permanente. Ah, olha só, coisa Então, importante. sabe, se a gente consegue prevenir a cárie na dentição de leite, a chance dessa criança não ter cárie na dentição permanente é 1000 vezes maior. Ah, que Entende? legal. Por causa da qualidade da saliva, dos Aham. micro-organismos, né, das bactérias da saliva. E as E pessoas têm essa da impressão comportamento de hábitos, né? que Porque aquele cárie é dentinho, doença né? Sim, comportamental. é doença. E as pessoas É, acham que o dentinho de leite, bonitinho, pequenininho, inofensivo, né? Aquele dentinho, só dois que tem aqui embaixo, é, bonitinho, são inofensivos, né? E a gente tem que cuidar muito. sim, Eu sim, pego bastante família que chega já com crianças com dentinho já que nem sabiam da necessidade de escovação. sim. Então, como é importante a gente difundir essas informações. Eu agradeço muito você ter falado Ai, aqui. A gente teve aí todo esse acidente de percurso com a Kelly, tadinha, que não conseguiu entrar, mas a gente pode combinar um novo encontro para falar não, sobre com os certeza. assuntos todos que existem aí, que a gente ainda tem que pensar, né? Algumas coisas, chupeta, mamadeira, que eu acho que vai Sim. ficar para uma próxima para a gente Tem, conversar, tem né? muita coisa legal, né? Muita dica que a gente Tem. pode estar dando, com certeza. Tem, com certeza. E aí a Kelly entra junto, a gente consegue da próxima vez. Tentei chamar ela Sim. aqui umas 10 vezes, eu tô aqui com o dedo chamando, mas foi a primeira vez que a gente tentou fazer também com 3 pessoas, né? Que o Instagram faz pouco Aham. tempo que deu essa opção. Sim. Mas a gente vai tentar, a gente combina um novo Vamos. encontro para a gente conversar Vamos sobre sim. outros pontos também. Agradeço muito. Espero que as mães que Eu estão que assistindo agradeço. aí tenham acatado todas as informações que a gente colocou aqui. A live vai ficar salva, então Ai, quem não ótimo. conseguiu ver agora vai poder ver em outro momento. E é muito, muito importante cuidar dos dentinhos aí dos pequenos. Obrigada, viu, Sim. Letícia, por participar aqui hoje com a Eu que gente da nossa agradeço. reunião do É. dia. E assim, E, né, me coloco mesmo à disposição, né? Às vezes alguém que queria muito perguntar alguma coisa e não conseguir, pode entrar lá, perguntar no direct ou pedir para ótimo. você me passa, né? E assim, para Kelly, então eu acho que quanto mais a gente multiplica a informação de saúde, é bom para todo mundo e quem ganha são as crianças, né? Sim, Então, assim, estou super à disposição, tá bom? obrigada, obrigada, viu? A gente vai salvar a live, se vocês não conseguiram assistir, ou por algum motivo chegaram depois, tem bastante conteúdo legal aqui, vai ficar salva na página do Mamãe Sem Culpa, tá bom? E Tá aí a ótimo. Letícia tá aqui falando, eu vou deixar marcado o arroba dela para a gente poder tirar dúvidas depois e marcar de repente um próximo encontro para conversar sobre vários outros assuntos importantes aí Vamos, sobre vamos sim. dentição e saúde bucal. Tá bom? Combinado, tá bom. Obrigada, Letícia. Um beijo, Nada. boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.